E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo à nossa aula da música Galileu, do Fernandinho. É isso aí, pessoal. Essa aula é uma aula completa. Se você ainda não viu a música, vai lá, vê a interpretação que eu fiz. É uma interpretação que ficou muito boa. E agora a gente vai fazer a aula dessa música. Eu vou explicar passo a passo os sinais que foram utilizados ali, para você que é iniciante, está aprendendo Libras ou quer entender mais ou menos como é que foi meu pensamento para desenvolver a interpretação dessa música. Eu já conto com o seu like. Espero que você seja inscrito aqui no canal, porque assim você garante de estar recebendo todas as nossas aulas, fechou? Bom, já pega seu caderno, seu tablet, seu smartphone, vamos lá ver como é que ficou a interpretação dessa música e já vamos começar explicando aí pra vocês. Então bora lá, vou botar aqui pra tocar. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Beleza? Já dá pra ver aí, primeiro verso, deixou sua glória, foi por amor. Bom, o que eu fiz aqui pra vocês, pra que vocês tenham entendimento? Primeiro, né, sempre batendo palmas, sempre muito alegre, os sinais têm que sair solto, tem que fluir, o surdo tem que sentir a energia daquela música. Então tá, pra você começar aqui, você vai fazer primeiro o sinal de céu, que é as duas mãos em C, céu, céu. Por que eu vou começar fazendo o sinal de céu, sendo que nem falou na música, né? Ele só falou deixou sua glória, foi por amor. Eu vou usar um recurso da Libras, que é justamente a gente estar explicando para o surdo aquilo que está acontecendo. Eu sou muito dessa opinião, tá? Geralmente em louvores, tanto palavras, ministrações, eu costumo sempre falar para o surdo, dar o contexto para o surdo daquilo que fica nas entrelinhas. Por exemplo, na frase deixou sua glória foi por amor, a gente consegue entender o que aconteceu nas entrelinhas. Ele deixou sua glória. O que é a glória? É o céu, é estar junto com o Pai, é estar lá junto com Deus. Ele deixou, ele veio para o mundo. Tudo isso está subentendido numa frase. Mas às vezes para o surdo, se eu falo deixou sua glória, a glória ele deixou, não vai fazer sentido nenhum, né? Para o surdo ele vai falar, não, ele só abandonou a glória? Como assim? Não dá para entender. Então aí eu faço no céu, ele pega a coroa, ele tira, ele tirou a coroa. Aí eu faço aqui um sinal que é mais um classificador, né? É como se eu estivesse tirando todos os colares, adornos. Como é que fala aquele negócio? Tem aquela imagem de Jesus, eu vou estar colocando aqui para você ver. Tem aquela imagem de Jesus, Jesus que ele, né, tá sempre com aquela roupa vermelha, enfim, como se ele tivesse se despindo de tudo aquilo. E olha lá como que continua. Amor, foi por amor. Ele tá deixando. E você percebeu que eu fiz céu de um lado e agora eu vou começar a descer. Eu poderia muito bem, tá? Fazer o classificador de pessoa assim, né? Mas aí parece muito com o sinal de Deus. Parece. E aí eu prefiro usar esse sinal. Por quê? Esse sinal tem as duas perninhas. E as duas perninhas têm a ver com humanidade, com humano, que foi a maneira que ele veio, né? Então aí eu faço ele descendo. E o seu sangue. A terra ele amou. Termino a frase fazendo terra, planeta Terra, amou. Então, olha que complexo. Deixou sua glória foi por amor. Enquanto no português essa frase é muito simples, na Libras eu já coloquei todo esse contexto e todos esses sinais. Vamos ver agora o que continua aqui na nossa frase. É amor, que grande amor. Faço o sinal de cruz. Faço o sinal de cruz. Por quê? Principalmente para ganhar um tempo aqui na música. A música ela começa meio lenta, depois você vai ver que vai até faltar tempo, mas aqui eu vou estar ganhando tempo. Então eu faço sinal de cruz e faço a crucificação e o sangue escorrendo, ó. Percebe? Então vamos lá, vamos voltar aqui 10 segundinhos, vamos ver tudo que foi feito. Por amor. Deixou a glória por amor, veio de forma humana para a terra. É amor, que grande Aí, amor. na cruz, teve o sangue derramado. Naquela via dolorosa. Bom, pessoal, aqui daria para fazer
milhares e milhares de coisas nessa parte daquela Via Dolorosa. Só que eu decidi fazer um pouco mais simples, um pouco mais enxugado, que eu fiz da seguinte maneira, ó. Caminho, caminho, faço o sinal da cruz, faço o sinal da cruz, e logo em seguida eu já vou colocar ela aqui, ó, no meu ombro. Por quê? Porque foi o momento que Jesus carregou a cruz. Então ele carregou, 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 e aí eu completo com o sinal de sofrimento. Aqui ficou um pouco baixo, né, o sinal de sofrimento, mas é ali na região da barriga, pouco perto do umbigo, dos dois lados, e você vai fazer assim, ó. É um Y, né, mas a gente acaba fechando porque você vai bater aqui assim, ó. O sinal de sofrimento, o sinal de sofrer. Então, o que eu dou a entender com isso? Que tinha um caminho, uma estrada, em que a cruz ele pegou, carregou nas costas. Posso caprichar na expressão, olha lá a expressão, deixa eu colocar para vocês em tela cheia. A expressão do intérprete. E aí, o sinal de sofrer. Vamos ver como que continua. Outra coisa que eu coloquei, como eu falei para vocês, são várias e várias opções. O sinal de apanhar. Eu fiz ele aqui, ó, no meio, e aí, ó, pá, 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 tá apanhando, tá sofrendo. Então, também completando a história. Tá vendo que por mais que seja uma música, eu tô colocando ali informações realmente de coisas que aconteceram, de coisas que estavam presentes na história. Vamos ver como é que continua a música aí, Eu pessoal. não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Aí, muito simples, né? Eu, pecado, pecado. A glória de Deus, ó. Sempre a glória, o Senhor, Deus, tudo que você for fazer referente a Deus, o seu rosto, o seu corpo tem que estar alinhado com isso. Então você pode ver que glória sempre vem de cima, né? Então a glória veio de cima, ó, e me limpou. Aí eu faço esse sinal assim, ó, fechando as mãos e descendo. É um movimento bem difícil, treina aí esse sinal. Esse sinal, pessoal, é o sinal de limpar, porém no contexto aqui é de pecados, tá? Não é de limpar casa, não é de limpar quarto, nada. É um sinal de estar purificado, de estar sem pecados, de estar limpo, de estar puro, tá bom? Então, é um sinal aí focado nesse contexto religioso. Vamos voltar aqui 10 segundinhos. Vamos ver novamente, ó. Sofreu, Eu apanhou, não mereço, mas sua graça eu, me pecado, alcançou. a graça de Deus veio e limpou esses pecados. Agora a gente vai para a parte do eu me rendo, né? Aí, ó, você já pode. Terminou o sinal aqui, ó. Terminou o sinal aqui de limpar, já. Eu me rendo. Eu me rendo. E aí, excelente explicação, né? Eu me rendo ao seu. Eu me rendo. Como ele vai estar repetindo, às vezes o surdo vai achar, nossa, mas por que o intérprete está repetindo o sinal? Então você pode dar uma variada. Faz aqui, ó, de joelhos. Deixa eu mostrar pra vocês em tela cheia. De joelhos. Ó. De joelhos. E aí, você também dá a entender que é o sinal de se render, de se prostrar. Eu me rendo, eu me rendo. Meu Senhor. Agora começa aquela parte que é bem difícil, né, da música, que é uma parte um pouco mais rápida, mas com treino você vai pegar aí. Deus Emanuel. Você faz o sinal de Deus e o sinal de... E coloca o Ezinho junto. Deus Emanuel. Beleza? Vamos ver o próximo. É estrela da manhã. Estrela da manhã. Estrela da manhã. Ó, faz o número 5 e esse movimento subindo. Estrela da manhã. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Aqui eu poderia ter feito. Aqui eu fiz o sinal de cordeiro, tá? Primeiro, deixa eu acalmar o pensamento. Cordeiro. E eu poderia ter feito próprio de Deus. Poderia. Mas como a gente já está referindo tudo a Jesus, então, Cordeiro de Deus. Depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira que eu gosto de interpretar essa música também, tá? Essa aqui, eu acabei cortando algumas coisas, algumas partes, e eu até acho que fica melhor, tá?
É porque ela fica mais fácil pro surdo ir fazendo junto. Mas tem uma outra maneira que eu gosto de interpretar, tá bom? Mas depois a gente conversa disso. Pão da vida. Pão, pão da vida. E aqui eu vou fazer um sinal muito legal. É esse sinal aqui, ó. Por quê? A vida é para todos, né? A vida é distribuída para todos, é entregue para todos. Então, eu faço pão da vida. Vamos lá, próximo. Príncipe, rei da paz. A letra P, descendo da paz. Vamos ver o próximo. Grande El Shaddai, Deus, EL, acima. Esse aqui, pessoal, é o sinal de Elohim, né? É essa palavra que você tá vendo aqui, que tá aparecendo. Porém, aqui eu poderia ter feito o sinal de Shaddai. Esse, se eu não me engano, é esse aqui. Ah, não, é esse aqui. Shaddai. Lembrei. Shaddai. Porém, eu acredito que não combinaria com a sequência de sinais que estava sendo feitas aqui, tá bom? Mas você fica à vontade, tá? O sinal de Shaddai é esse aqui, ó. A mão aberta. Shaddai. Shaddai. Tá bom? Mas aí eu achei que não iria combinar. E aí eu fiz o sinal de Deus, Elohim, que é o EL e acima. Tranquilo? Então, já aprende esses dois sinais aí que é super importante. Bora pra próxima. Fala que ele é santo, né? Santo e luz do mundo. Mundo, luz. Mundo, luz. Santo de Israel, né? Desculpa, me esqueci. Santo de Israel. Aí você faz a estrela de Israel. Tá? Aqui no peito também é o sinal de Israel, quando a gente for se referir a Israel como o povo da Bíblia, enfim, várias coisas. Bom, tranquilo. Vocês viram aí que tem vários e vários sinais para decorar nessa parte. Certo? Só que qual que foi a versão que eu falei que eu gostaria de fazer diferente? Eu geralmente, pessoal, gosto de enumerar cada característica que está sendo dada a Jesus. Por quê? Porque senão aqui vai aparecer apenas como sinais soltos. Óbvio, essa aula é um pouco mais básica. Porém, se vocês estivessem, né, em algo particular comigo, Guilherme, quero aprofundar essa aqui, eu daria essa dica. Primeiro, começaria lá. Vamos voltar, vamos ver qual que é o primeiro, que eu já até esqueci. Eu me rendo. Então eu começaria. Primeiro, Deus Emanuel. Segundo, estrela da manhã. Terceiro, Cordeiro, pão da vida. Aí quinto, príncipe da paz. Sexto, qual que é? Sexto, El Shaddai, né? Aí, El Shaddai. Sétimo, eu já esqueci qual que é a sequência. Mas enfim, por que eu faria dessa maneira? Por que eu faria enumerando? Porque aí no final eu poderia fazer este sinal aqui, ou eu poderia fazer esse movimento aqui, ó, juntando os 5 e falar tudo isso é o sinal de Jesus, ou tudo isso é próprio, é uma característica dele. Eu sei que é um tema um pouco mais avançado. Para você que está aprendendo, essa interpretação aqui tá ótima, até um nível intermediário, tá muito bom. Porém, quando você chega no nível mais avançado, você quer mostrar que tudo isso que está sendo dito na música são características de Jesus. E aí você vai fazer essa contagem, fazer a boia aqui, mostrar, ó, tudo isso que eu falei é um sinal próprio de Jesus, são características de Jesus. Bom, dito isso, explicado, vamos voltar agora para nossa interpretação, tá? Lembrando que aqui não está errado, é apenas uma maneira de você deixar mais claro pro surdo. Fechou? Então bora lá, vamos continuar. E aqui tá uma coisa que eu sempre falo. Por mais que nessa interpretação
o Fernandinho já esteja lá na frente cantando Galileu e eu esteja lá em Luz do Mundo, não tem problema, né? Você pode sempre manter a calma, você pode sempre ficar muito tranquilo nessa relação, contanto que você sabe que você vai chegar lá na frente. Por quê? Ele vem bem rápido. Deus, Emanuel, estrelada. Aí depois, quando chega lá no Galileu, ele estica. Galileu. Aí ele estica. Então, o tempo que aqui é rápido, aqui é devagar, e aí você já acaba compensando, né, uma coisa com a outra. Então, aqui o intérprete vai fazer o sinal de Galileu, G e L. Deixa eu aumentar para vocês. G e L, Galileu, Jesus, Jesus. Aí você pode fazer dois Jesus, você pode fazer um Jesus mais enfeitadinho aqui, tá? Pra dar tempo, porque aí aqui, querendo ou não, a parte fica um pouco mais lenta, né? Jesus, Jesus. Então são dicas de interpretação que eu sempre acabo passando pro pessoal e vou passar pra vocês também, porque é o que eu uso, é o que eu aplico. Naquele momento, se eu tivesse me desesperado, ai meu Deus, a música já tá lá na frente, eu preciso acompanhar, talvez eu até perderia, até me confundiria. E não tem problema. Mas você sempre tem que tentar manter a calma, falar, bom, eu sou o intérprete, eu sou capaz, eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu vou chegar lá na frente e vou alcançar o que o cantor tá falando. Essa música, pessoal, eu acho muito legal, então é uma música que marca pra mim, porque você vai falando ali das características de Deus, o mesmo Deus que acompanha o povo no deserto, é também a luz do mundo, é também um Deus que ama. Então você vai citando ali várias características de Deus. Eu acho que essa música é muito boa, muito legal, eu gosto de interpretar ela, não vou mentir não, hein. Mas é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comenta aí qual próxima música eu posso fazer um tutorial pra trazer aqui pra vocês. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Super beijo. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Valeu. Tchau, tchau.